fábrica de munições não pareça uma coisa leve. Você poderia pensar que seria muito mais seguro do que o que o soldado de frente. Mas não é bem assim. Para começar, essas trabalhadoras, habilidades de munitioners, trabalhavam turnos E pessoas, eu sou um vídeo mesmo. Muito que eu gosto. Eu assisti na Primeira Guerra Mundial. Às vezes assisti verdadeiro. Assistindo falando Primeira Guerra Mundial. Já sabe o que te espera, treinando dia de opera, soldado pronto pra guerra. Ela meteu a bala no bucê, ela tenta pra ver, ela aponta o cara na terra. Tu já sabe o que te espera, treinando dia de opera, soldado pronto pra guerra. Camuflado pela marca, no modo rajada. Rock preta com meu fogo, sempre no modo rajada. Os que tentam me pegar, o som vai chegando da vara. Toda viciada assim tá. Matou. Eu, cara. Mais especificamente os corredores. Os corredores eram oficiais
Só uma questão de tempo. Já eu ia correr para bem longe de aceitar esse trabalho. Operador de lança-chamas. Visitando com os lança-chamas. Dispositivos incendiários. Da Primeira Guerra Eu também tava agora. Eita, caralho! Peraí que eu... Ah, tava sem colete. Vidas e presas à quilha do inimigo.
é bigode. O cara matou. Tava ali atrás, mano. Como o cara matou? Eu tava ali atrás. E o cara tinha me matado. Dinossauros, certo? Esses grandalhões são muito legais, claro. Mas a vida na Terra, na verdade, existia por bilhões de anos antes de o primeiro dinossauro aparecer. Mas era muito diferente do que você poderia imaginar. Então, vem comigo em uma jornada selvagem. Desde os primeiros dias da Terra. Chapa não durmo sem ela tenta mandando aqui, ela ponto, galo deve enterrado. Tu já sabe o que te espera, treinando em dia de opera, soldado pronto pra guerra. Chapa não durmo sem ela tenta botar na gira, ela ponto, galo deve enterrado. Tu já sabe o que te espera, treinando em dia de opera, soldado pronto pra guerra. Camuflado pela mais, foca no mando rajado, rock preta com meu Radioatividade em de 3,7 bilhões de anos atrás, que as coisas começaram. Nessa época, nosso planeta havia esfriado significativamente. Mas isso não Essa merda. que você ouviria era o batido incessante das ondas contra a costa. Isso não aconteceu. A vida surgiu. Não tenho certeza de como, mas uma combinação milagrosa dos processos emergentes sempre no oceano da Terra levou o surgimento de organismos extremamente simples e unicelulares. E alguns desses organismos produziam oxigênio. Por bilhões de anos, nossos amigos unicelulares viveram absorvendo nutrientes e liberando seus saindo. Mas aos poucos começaram a mudar e a se tornar mais complexos. Isso finalmente culminaria no início do período cambriano, cerca de 538 milhões de anos atrás. Antes do cambriano, a Terra formava um super. Cara, só vai perceber que não é porra da...
Caralho, eu podia ter jogado a bomba. Os primeiros peixes também apareciam lá. Começaram como coisas viscosas e sem mandíbulas, parecendo enguias. Inicialmente, isso foi É verdade, também precisei de mais sniper. não que eles fossem Tirar no cara. Mais sniper. parecido com um verme, que tinha uma coluna vertebral, apesar de parecer completamente sem espinho. Outros animais do vermelho eram ainda mais estranhos. Eu venho. Depois de tomar umas cervejas, ela usava aquele bico longo para pegar algumas presas e colocá-las diretamente na boca, algo que ia ser muito útil para pegar batata Pringles. Mas foi dinâmica de predador e presa extremamente estabelecida, e o mal precisava se destacar. Esse daqui e era o maior predador da época. Esse camarão aterrorizante patrulhava os oceanos, engolindo animais de porco enorme como vermes. Agora, o predador ainda água solta, os animais foram cerca de 485 milhões de anos atrás. Estava indo bem e a vida avançava constantemente. Possivelmente causada por uma atividade vulcânica. Tudo foi exterminado. Nossos velhos amigos primitivos continuaram a prosperar, mas o evento foi sem dúvida totalmente sem escala. O período cambriano estava oficialmente acabado. O período ordoviciano estava prestes a começar. O ordoviciano foi amplamente definido como o primeiro evento de fortificação ordoviciana. Ai, fudeu. 30 milhões de anos, os continentes se Os caras estão invadindo por aqui, ó. criaram hábitats segregados Os caras ainda nas áreas tiraram a vizinhas barreira. cerradas ao redor, hábitats que estavam prontos para serem conquistados, e a vida estava à altura do desafio. Peixes primitivos continuaram a evoluir para formas mais... Eu vi um camburão. Embora tivessem um longo caminho a percorrer antes de se tornarem algo mecanizado. Fudeu. Coisas ainda mais aterrorizantes surgiram. Elas são vermicóides, ou escorpiões do mar. Ninguém mais sentiu um arrepio só de ouvir isso. Esses artrópodes predadores não eram realmente escorpiões, mas são chamados assim pelo tamanho. Por quê? Por causa das suas longas caudas espinhosas, das suas garras e do fato de serem horríveis. Sério, mais antigo, o Plecopópteros podia atingir comprimentos de aproximadamente 1,70 m. Justamente pelo crescimento e a busca de coisas que transformam de armaduras em forma de aperitivos. Mas a e outras partes especializadas necessárias para reter água sem ajuda, inclusive nas mais importantes áreas. O início da menos importante. Era liberar oxigênio nela, uma jornada que um dia levaria a Caralho, foi não aquela que Ah, você sim. tivemos várias delas ao longo da história do planeta. Cada uma foi totalmente devastadora. Essa aqui não foi exceção, começando há 460 milhões de anos e persistindo pelos próximos 40 envolveram o hemisfério sul, esfriando o mundo inteiro e prejudicando as populações de animais marinhos ao redor do mundo. Embora todos os principais grupos de animais tenham sobrevivido, Nossa, as quase populações foram todas as drasticamente reduzidas. bandeiras. É, nossa, todas as bandeiras. Na
Todas as bandeiras nossas, todas as cidades, Com o sucesso das novas fontes terrestres. Eles afirmam que o mundo absorveu tanto dióxido de carbono da atmosfera que poderá ser causando uma era de gelo completa. Sendo que se o ano estava começando, um dos 40 milhões de anos depois de ter começado, o gelo derreteu conforme o seu luz retornou à atmosfera. O derretimento do gelo foi do mínimo máximo até que o clima os caras jogando bomba. para se tornar o predador supremo. Prosperaram como nunca antes, se diversificando. Isso! Toma todo mundo tá no time também vai se fuder. E ninguém vai ter medo. Essa porra, caralho. Ninguém vai. Cara. Os caras também estão aqui, ó. Isso, olha. Esse cara ainda tiver, né? O cara ainda tiver, né? Eu duvido depois que ele matou eu. Com medo de eu vir de novo matar ele. Merda. O cara ficou isso mesmo. O cara vazou. Sumiu do bairro. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Aí o cara ia pegar essa bandeira aqui, ó. Nossa, que susto. Nossa, está deles. Não tira aqui. Ó, tá passando por perto, hein? Vai tá por algum lugar. Ó, o cara da Forças Especiais acabou de matar um. Tá me de olho nisso, hein?
cara bem ali, ó. Destruídos, cara. Destrói tudo. Eu fui matar você agora. Muito mais oxigênio para a atmosfera e Engraçado, vou matar você agora. Eu não tô com nem, tomara que não morre hoje. Os peixes pulmonados já estavam passando mais tempo em águas rasas. Passo muita noite pensando em ter. Eu não sei nem como, nem quando a ver. Pelo que eu A representação mais interessante disso é o Tiktaalik, o mais antigo vertebrado conhecido que podia respirar fora d'água. Esse carinha bizarro tinha características de peixes, anfíbios e répteis, um estranho ponto intermediário entre os mundos terrestres. Usar esse áudio, um criador de conteúdo grande vai comentar no seu vídeo. Não acredita? Testa aí usar esse áudio, um criador de conteúdo grande vai comentar no seu vídeo. Animais com 4 membros totalmente desenvolvidos. Como verdade, eles também passassem a maior parte do tempo na água, o mundo nunca mais seria o mesmo. Enquanto isso, os artrópodes que já viviam em terra começaram a se diversificar. Insetos sem asas e aranhas se desenvolveram e se espalharam. Para aquelas criaturas ainda confinadas aos mares, as coisas estavam prestes a piorar muito. À medida que começaram a cair drasticamente, sem o oxigênio necessário para mantê-las vivas. Imensas populações de criaturas marinhas morreram. Os grandes e escorpiões marinhos, que existiram por muito tempo, foram dizimados. E embora alguns tenham sobrevivido, as suas populações nunca se recuperariam. Espécies dominantes como o Dunkleosteus, por outro lado, foram completamente erradicadas. E até 70% de todas as espécies de vertebrados morreram. Não tenho certeza do que causou a queda repentina de oxigênio, mas os cientistas acreditam que provavelmente envolveu as árvores. As árvores? Olha só, as árvores dessa era atingiam até 40 metros de altura. Por isso, precisavam de sistemas de raízes profundas para sustentá-las. Mas as raízes não apenas ancoram as plantas e absorvem nutrientes, elas também afetam a terra ao redor, alterando rochas e criando solo rico em nutrientes. O problema, esse solo cobriu o planeta de forma tão fina que muito dele foi levado pelos rios e mares, levando todos os seus nutrientes com ele. Isso alimentou uma série de enormes realizavam fotossíntese, elas removiam oxigênio da água, previamente a qualquer coisa vida que as coisas poderiam ser responsáveis por tantas mortes. Eu ficaria de olho nas suas suculentas se fosse você. Enquanto a vida submarina era devastada, os seres terrestres continuaram a prosperar, marcando uma mudança palpável no equilíbrio de poder. Na era que veio a seguir, o Carbonífero mostrou a pura dominância que a vida terrestre havia cultivado. Começando há 359 milhões de anos, o período Carbonífero viu a vida vegetal terrestre florescer e se multiplicar ainda mais, formando vastas florestas e pântanos sombrios que cobriam uma boa parte do planeta. Essa atividade incrível de vegetação fez com que os níveis de oxigênio na atmosfera alcançassem patamares completamente inéditos antes ou depois. E isso teve alguns efeitos malucos nos animais da época. Lembra dos artrópodes, que invadiram a Terra pela primeira vez lá no Siluriano? Bom, agora eles tiveram de se adaptar e estavam por toda parte. O oxigênio na atmosfera disparou e receberam sua mais recente atualização. Os artrópodes absorvem oxigênio através de pequenos orifícios em seus corpos. Com mais oxigênio disponível e enormes quantidades de alimento na forma dessas novas plantas, eles cresceram de maneira absolutamente gigantesca, como por exemplo a Arthropleura, uma centopeia do tamanho de um carro. Sério, essa coisa podia atingir mais de 2,5 metros de comprimento. Felizmente, para as criaturas menores da época, as centopeias sempre foram vegetarianas. Não que as outras criaturas fossem exatamente pequenas, mesmo entre aquelas com asas. A Meganeura, por exemplo, foi um dos maiores insetos voadores que já existiram, com uma envergadura de 80 centímetros. Isso é quase a mesma coisa que um corvo americano. Os tetrápodes também explodiram diversidade, tanto em terra quanto na água. O primeiro anfíbio, o Diplocaulos, evoluiu nessa
nessa era. E ele era bem esquisito. Esse estranhão de 1 metro de comprimento tinha uma cabeça em forma de bumerangue que, segundo os especialistas, poderia ajudá-lo a deslizar pela água ou afastar predadores. Seria difícil para qualquer criatura engolir esse cara, mas foi fora da água que os tetrápodes deram o próximo grande salto. Por mais tempo que passassem em terra, ainda eram forçados a retornar à água para dar à luz. Isso até que uma incrível adaptação evolutiva mudasse tudo. Os tetrápodes terrestres começaram a pôr ovos com cascas duras. Esses novos ovos eram capazes de manter o líquido amniótico dentro das suas paredes, eliminando a necessidade de serem postos diretamente na água. E as cascas também protegiam os filhotes dos predadores. Com isso, os tetrápodes finalmente se desvencilharam da vida aquática pela primeira vez. Estes foram os primeiros amniotas, os ancestrais da maioria dos animais terrestres modernos. Além disso, a gente está apenas alguns milhões de anos no primeiro omelete. É muita sorte que os tetrápodes tenham desenvolvido essa adaptação incrível quando fizeram, porque o fim do período carbonífero mudou o planeta completamente. Mais uma vez, as várias massas de terra do planeta iam se deslocando gradualmente ao longo dos milhões de anos anteriores, até que por volta de 335 milhões de anos atrás, todas colidiram e formaram um supercontinente, a Pangeia. Mas o que exatamente isso significou para a vida na Terra? Bom, as exuberâncias continentais que cobriam o planeta, de repente se viram em apuros. Elas se fragmentaram e se espalharam. E a formação do supercontinente significou que árvores que antes tinham acesso abundante à água, agora se encontravam no interior e secavam rapidamente. Isso destruiu hábitats e, consequentemente, reduziu os incríveis níveis de oxigênio na atmosfera, somando-se a isso as temperaturas em queda e uma onda de glaciação iminente. As florestas tropicais estavam condenadas. A formação da Pangeia iniciou o efeito dominó e derrubou o período carbonífero por volta de 299 milhões de anos atrás. No seu rastro, restou um mundo muito mais seco e menos florestado, em grande parte irreconhecível em relação ao que havia antes. Muitas espécies foram extintas devido a essa enorme mudança climática, incluindo os artrópodes gigantes que dependiam de muito oxigênio. Mas os amniotas resistiram, sem a necessidade de retornar à água para se reproduzir. O corpo escamoso que evitava perder. O cenário estava pronto para eles dominarem o mundo, divididos em sinapses. O grupo daria origem ao mamíferos e saurópsidos. O grupo evoluiria para répteis e aves. Tudo começava a se encaixar. Na próxima era, Permiano, começou com uma elevação nas temperaturas. As geleiras que se formaram no final do período anterior derreteram lentamente, e as áreas mais interiores se tornaram desertos secos. E o supercontinente só ficaria mais quente à medida que o período avançava. A vida era difícil, então os animais que prosperaram foram aqueles capazes de conservar água de maneira mais eficiente. E é aí que entram os sinápsidos e saurópsidos. Esses caras se diversificaram e se espalharam pela Pangeia, tornando-se os animais terrestres dominantes. Mas foram os sinápsidos que realmente dominaram o Permiano. Eles estavam evoluindo lenta, mas seguramente, ficando mais parecidos com mamíferos. O Dimetrodon foi uma dessas criaturas, um grandalhão mau caráter, provavelmente o animal mais icônico da época. Essa criatura era tão ameaçadora que muitas vezes é confundida com dinossauro. Na realidade, está mais intimamente relacionada a mim e a você. Ele era o predador de topo do início do Permiano, alcançando comprimentos intimidadores de 4,60 metros. Difícil não ser o chefe quando você é do tamanho de um SUV. O consenso ainda é dividido quando se trata de explicar para que servia aquela grande vela nas suas costas. Alguns cientistas dizem que ajudava a regular a temperatura corporal, enquanto outros acreditam que era usada para atrair potenciais parceiros. Pessoalmente, eu gosto de pensar que era um lugar prático para pendurar enfeites de Natal. Apesar de ter desfrutado de grande sucesso, o Dimetrodon acabou desaparecendo após seus 16 milhões de anos de reinado, tomando o trono como predador de topo no meio para o final do Permiano. Surgiu outro grupo de sinápsidos, os Gorgonopsianos. Não, eles não são vilões do Star Trek. Esses feiosos não eram tão grandes quanto o Dimetrodon. A maior espécie, o Nostrancélia, chegava a apenas 3 metros de comprimento, porém eram mortais. Os Gorgonopsianos tinham uma boca cheia de presas semelhantes a sabres, de até 15 centímetros de comprimento, provavelmente usadas para rasgar a pele de suas presas. Isso é aterrorizante. Eles provavelmente moldavam esses dentes contra animais como os escutossauros, um saurópsido lento e blindado que tinha que caminhar quilômetros para caçar vegetação escassa. Mas vamos esquecer o sem graça dos escutossauros. O Permiano também deu origem ao maior animal que já existiu. Tá preparado? Deixa eu te apresentar o Cotilohim. Cara, olha só a cabecinha desse bicho. Cadê o pescoço desse cara? Um adorável comilão de plantas esquisito. Mas não se apega muito a ele. Lembra quando eu falei que o Permiano só ia ficar mais
mais quente, eu tava falando sério. Ao longo de 1 milhão de anos, uma série de erupções vulcânicas extensas começou a rasgar o que hoje é a Sibéria. Essas erupções espalharam quantidades inacreditáveis de lava ardente pelo planeta. Estou falando de leitos de lava gigantes, com metade do tamanho dos Estados Unidos, todos liberando quantidades enormes de dióxido de carbono na atmosfera. Todo esse CO2 ficou preso na camada de ozônio, elevando drasticamente a temperatura da Terra e forçando os animais a se adaptar ou morrer. Os animais marinhos não se saíram melhor do que os da Terra. O oceano absorveu parte do dióxido de carbono, o que tornou a água perigosamente ácida. Em seguida, as temperaturas